Você já percebeu como o ser humano consegue se acostumar com coisas que, no início, o deixavam incomodado? É como entrar em um quarto com cheiro forte. No começo você sente o desconforto, mas depois de alguns minutos, seu nariz se adapta, e aquilo deixa de incomodar. O problema é que no mundo espiritual, essa adaptação pode ser mortal. É exatamente isso que está acontecendo com milhares de cristãos hoje. Eles não mudaram para se parecer mais com Cristo. Eles mudaram para se parecer mais com o mundo. E o pior, fazem isso sem sentir nenhum peso na consciência. Pecados que antes traziam lágrimas, agora são tratados como detalhes irrelevantes. Atitudes que antes seriam confessadas com arrependimento hoje são justificadas com frases como "Deus conhece meu coração" ou "Todo mundo faz". O pecado foi normalizado. E muitos acreditam que, porque não sentem mais culpa, Deus também não se importa. Mas essa é uma das maiores armadilhas do inimigo. Convencer você de que a ausência de arrependimento é liberdade, quando na verdade é o sinal mais claro de que sua sensibilidade espiritual foi cauterizada. A Bíblia fala sobre isso em 1 Timóteo 4:2, quando descreve pessoas que têm a consciência cauterizada. É como uma ferida que queimou tanto que perdeu a sensibilidade. Você pode continuar ferindo, cortando, machucando e nem sente mais dor. E isso é perigoso, porque a dor sempre foi um sinal de alerta, um aviso de que algo estava errado. Quando o pecado já não dói, é porque o coração está ficando endurecido, e um coração endurecido não ouve mais a voz de Deus. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Deus não mede o pecado pelo quanto você se sente mal depois de cometê-lo. Ele mede pelo quanto o ato fere sua santidade e sua palavra. Ou seja, você pode cometer algo que para você é pequeno e comum, aceitável, mas diante de Deus é tão grave quanto qualquer outro pecado. E no dia do acerto de contas, não haverá espaço para justificar dizendo: "Mas Senhor, eu não senti que era errado." O diabo sabe disso. Ele sabe que não precisa tirar você da igreja para destruir sua vida. Ele só precisa fazer com que você se sinta confortável em pecar. Precisa que você frequente cultos, cante, até pregue. Mas mantenha alguns hábitos escondidos, pequenas concessões, áreas que você nunca entrega completamente a Deus. E aos poucos, sua comunhão vai se tornando mais mecânica, sua adoração mais superficial, sua vida espiritual mais vazia. Mas você continua achando que está tudo bem porque não sente nada de errado. Talvez seja por isso que Jesus disse em Mateus 7:22-23 que muitos dirão: "Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas." Mas ouvirão: "Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim." Eles não eram ateus, não eram inimigos declarados de Deus. Eram pessoas que achavam que estavam bem. Mas a verdade é que estavam enganadas pelo pecado que se tornou normal em suas vidas. E talvez isso esteja acontecendo agora, com você. O que torna essa realidade ainda mais assustadora é que ela não acontece de uma vez. O diabo não chega para um cristão fiel e oferece de imediato um pecado escandaloso. Não. Ele trabalha no silêncio, na sutileza, como um ladrão que espera a casa adormecer para agir. Ele começa com concessões pequenas, com coisas que parecem inofensivas, um pensamento que você decide não repreender, uma palavra que você deixa escapar sem pedir perdão. Uma prática que no início incomoda, mas depois começa a parecer normal. E aí, lentamente, sua consciência vai sendo moldada não mais pela palavra de Deus, mas pelo padrão do mundo ao seu redor. Você começa a se comparar não com Cristo, mas com outros cristãos. E se eles também fazem, então você se sente seguro em continuar. Só que essa segurança é falsa. É a segurança de um barco que está afundando, mas ainda não percebeu a água entrando. A Bíblia diz em Hebreus 3:13: "Admoestai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado." Note, o pecado engana. Ele não apenas é errado diante de Deus, ele é sedutor, camuflado, estrategicamente arquitetado para parecer menos grave do que realmente é. E esse engano é tão convincente que muitos cristãos conseguem viver anos praticando algo reprovado por Deus,
acreditando sinceramente que ele entende suas razões. O problema é que no céu, a lei de Deus não muda. O padrão continua sendo a santidade. Não importa se a cultura aprova, se a igreja tolera, se seus amigos fazem. No dia do julgamento, a referência não será o comportamento da maioria, mas a palavra imutável do Senhor. E ela não tem brechas para relativização. O inimigo sabe que a forma mais eficaz de destruir um crente não é empurrá-lo para fora da fé, mas mantê-lo dentro dela, com aparência de piedade, porém negando o poder dela. Pessoas que continuam participando das atividades, dizendo palavras certas, mas vivendo longe da santidade. E o mais perigoso, elas não sentem mais necessidade de mudar. A rotina religiosa as anestesiou. Talvez você olhe para dentro agora e perceba que já aceitou certas coisas na sua vida que anos atrás nunca imaginaria permitir. Pequenos hábitos, decisões que antes teriam sido motivo de arrependimento profundo, hoje são explicadas com um "ninguém é perfeito" ou "Deus me entende". E de fato ele entende, mas não no sentido que você pensa. Ele entende que o pecado está tomando espaço no seu coração. Ele entende que sua sensibilidade espiritual está sendo sufocada. Ele entende que você está mais próximo do abismo do que imagina. E é aqui que entra a parte mais séria. Cada escolha, cada concessão, cada desculpa que você dá para continuar praticando algo errado está sendo registrada. O céu não esquece. O dia da prestação de contas se aproxima, e nesse dia não haverá argumento que possa mudar o veredito de um Deus justo. O mais impressionante é que essa normalização do pecado não começou fora da igreja. Começou dentro. Não foram os ímpios que ensinaram os cristãos a se acomodar. Foram os próprios cristãos que começaram a flexibilizar aquilo que Deus sempre chamou de santo. E isso é um retrato fiel daquilo que Paulo disse em Atos 20:30. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. No início, é apenas uma mudança no discurso. Palavras como santidade, arrependimento e temor começam a desaparecer dos púlpitos, substituídas por mensagens mais leves, mais palatáveis, mais voltadas para o bem-estar do ouvinte do que para a transformação do coração. Depois, a mudança alcança as práticas. Aquilo que a palavra proíbe passa a ser tolerado, e o que antes era tolerado começa a ser celebrado. E pouco a pouco, você percebe que já não existe mais aquele peso no coração quando algo está errado. Não é porque você superou ou amadureceu, é porque seu coração se tornou insensível. Como um metal que se endurece no fogo, você foi cauterizado pelo contato constante com aquilo que deveria evitar. A maior prova disso é quando o pecado é confrontado e, ao invés de gerar arrependimento, gera justificativas. Ou pior, gera indignação contra quem ousa falar a verdade. É o mesmo espírito que perseguiu os profetas no Antigo Testamento, um espírito que prefere silenciar a voz que denuncia, a mudar o comportamento que ofende a Deus. Mas aqui está o ponto crucial que poucos entendem. Deus não mede a gravidade do pecado pelo quanto ele escandaliza os homens, mas pelo quanto ele ofende sua santidade. Um pecado aceitável aos olhos da sociedade pode ser uma abominação diante do trono, e esse trono é o lugar diante do qual todos nós estaremos um dia. Jesus foi muito claro em Mateus 12:36. De toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Pense nisso. Se até palavras vazias terão que ser explicadas diante de Deus, imagine atitudes, decisões e hábitos que conscientemente contrariam a sua vontade. A verdade é que existe um conforto perigoso em estar cercado de pessoas que fazem as mesmas coisas erradas que você. Porque enquanto todos estão caindo juntos, ninguém se sente mal por cair. É como um exército marchando alegremente para o precipício. Ninguém percebe o fim, até que seja tarde demais. E talvez nesse exato momento, essa marcha esteja acontecendo ao seu redor. Talvez você esteja nela sem perceber, participando, sorrindo, dizendo amém a tudo, sem notar que cada passo é um afastamento da presença de Deus.
O pecado que hoje parece pequeno, amanhã será grande. O que hoje não pesa, amanhã será insuportável. O que hoje você consegue esconder, amanhã será revelado diante de todos. A palavra garante: nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Lucas 12:2. E no dia em que isso acontecer, não haverá tempo para voltar atrás. Existe um momento que está registrado nos céus e que nenhum ser humano conseguirá evitar. O dia em que todos se apresentarão diante do trono do justo juiz. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5:10: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse não é um texto simbólico, não é metáfora, não é apenas um dia espiritual. É um evento real, definitivo e inescapável. E nesse dia não importará quantos anos você frequentou cultos, quantos versículos você decorou ou quantos ministérios serviu. O que importará é se sua vida, em cada detalhe, refletiu a santidade e a obediência que Deus exigiu de você. E aqui está a verdade que poucos querem encarar. Muitos crentes chegarão diante de Deus convictos de que receberão um bem-vindo servo fiel, mas ouvirão com choque e desespero palavras que nunca imaginaram. Aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Isso vai acontecer porque o pecado se tornou normal para eles. Não sentiram mais a necessidade de se arrepender. Não se importaram mais com o fato de que suas atitudes estavam ferindo a santidade de Deus. Preferiram a aceitação das pessoas ao temor do Senhor. Substituíram o peso da cruz pelo conforto de uma fé superficial. Pense em como essa cena será terrível. Multidões diante do trono, a glória de Deus enchendo tudo e cada um sendo chamado pelo nome. Não haverá como fugir, não haverá como esconder, não haverá como apagar nada do que foi feito. Ali, diante dos olhos de aquele que tudo vê, cada ato, cada pensamento, cada motivação será exposto. As desculpas que funcionaram diante dos homens não terão nenhum valor diante do Senhor. O mais chocante é que muitos não caíram porque foram enganados por falsas doutrinas complexas. Não. Eles caíram porque se permitiram viver uma fé sem vigilância. Uma fé que convivia pacificamente com o pecado. Uma fé que dizia, eu creio, com os lábios, mas negava a obediência com as atitudes. Jesus contou sobre isso na parábola das 10 virgens. Todas eram virgens, todas aguardavam o noivo, todas tinham lâmpadas, mas nem todas estavam prontas. As insensatas deixaram faltar o azeite, e quando o noivo chegou, as portas se fecharam. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Crentes com aparência de piedade, mas sem a essência do arrependimento e da vigilância. E quando a porta fechar, não haverá como abrir. Talvez agora você pense, mas eu não mato, não roubo, não cometo pecados escandalosos. Mas e quanto à mentira que você aceita como branca? E o perdão que você nunca liberou? E a idolatria disfarçada de apreço por certas coisas que ocupam o lugar de Deus no seu coração? E as práticas que você adotou porque todo mundo faz? Aos olhos do mundo são coisas pequenas. Aos olhos do céu são rebelião. E essa rebelião disfarçada de normalidade é o que mais atrai a ira de Deus, porque ela se veste com a capa da religiosidade. Ela canta, ela prega, ela serve, mas por dentro vive como se Deus não estivesse olhando. O tempo para ajustar o caminho não é quando estivermos diante do trono, é agora, porque lá o tempo de misericórdia terá acabado. O que mais assusta não é apenas o pecado em si, mas a forma como ele é tratado. Muitos crentes já não o chamam mais de pecado. Criaram novos nomes, expressões mais suaves, justificativas mais elaboradas. É como se colocassem perfume em um cadáver. Por fora o cheiro é disfarçado, mas a corrupção continua lá, crescendo por dentro. E isso acontece em várias áreas. Há comportamentos que anos atrás fariam um cristão corar de vergonha, mas hoje são vistos como normais, humanos ou até direitos pessoais. Pequenos deslizes verbais se tornam apenas brincadeiras. A falta de perdão se disfarça como guardar distância por precaução.
a vaidade se esconde sob o pretexto de autoestima saudável. E assim cada prática recebe um rótulo bonito, para que ninguém precise se sentir culpado. A armadilha é sutil. Quando o pecado deixa de ser chamado pelo nome, ele deixa também de ser combatido. Quando é rebatizado com palavras aceitáveis, ele se instala confortavelmente no coração e passa a fazer parte da rotina. E o cristão enganado começa a viver como se nada estivesse errado, enquanto o céu anota cada detalhe. O apóstolo Paulo advertiu em Gálatas 6:7: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Essa frase é um alerta contra o auto-engano religioso. Podemos até conseguir enganar os outros e até a nós mesmos, mas não existe maquiagem que esconda do Senhor o que somos por dentro. E é aqui que precisamos encarar uma verdade dura. Deus não mede intenção separada da ação. A intenção pode até ser boa aos seus olhos, mas se a ação é contrária à sua vontade, o pecado está consumado. Não existe meio culpado diante do trono. Quando olhamos para a história de Israel, vemos esse padrão se repetindo. O povo começava obediente, zeloso, mas pouco a pouco se misturava com as práticas das nações vizinhas. Pequenos gestos de tolerância, pequenos acordos culturais, e quando se davam conta, já estavam servindo a outros deuses, ainda que continuassem frequentando o templo. Essa é a essência do pecado normalizado: manter a forma de devoção enquanto o conteúdo se corrompe. Hoje não é diferente. Há igrejas lotadas onde os cultos parecem vivos, mas o altar está contaminado com práticas que Deus jamais aprovaria. Há famílias que se dizem cristãs, mas cujo lar é governado pelos mesmos valores e hábitos de quem nunca conheceu a Cristo. Há líderes que pregam sobre vitória espiritual, mas escondem derrotas morais que já se tornaram rotina. O mais doloroso é que muitas vezes não é por falta de aviso. Deus levanta vozes, envia sinais, permite circunstâncias para chamar o seu povo ao arrependimento. Mas quando a consciência já foi treinada a ignorar o pecado, até a voz do Espírito Santo se torna um sussurro distante. E você já percebeu que aquilo que um dia te incomodava hoje já não incomoda mais? Que certos comportamentos, antes motivo de oração e choro, agora passam despercebidos? Talvez essa seja a prova de que o pecado, aos poucos, foi aceito como algo natural na sua vida. E quando ele se torna natural, ele se torna invisível. Invisível para você, mas não para Deus. O pecado normalizado é como uma doença silenciosa. Ele não começa com uma queda brusca, não destrói tudo de uma vez. Ele corrói lentamente, minando a sensibilidade espiritual, enfraquecendo a vigilância, até que, no momento menos esperado, a verdade vem à tona e a queda se torna inevitável. É assim que o inimigo trabalha. Ele não chega com uma proposta clara para te afastar de Deus. Ele começa te convencendo a aceitar só dessa vez, depois a repetir, depois a se acostumar, até que aquilo que um dia gerava culpa agora parece tão natural que você já não sabe distinguir mais o que é certo ou errado à luz da palavra. E o mais perigoso? Muitas vezes, no auge desse processo, você ainda está ativo na fé, ainda canta no louvor, ainda lidera um grupo, ainda diz glória a Deus com entusiasmo, mas por dentro, a chama já não queima como antes. A oração se torna mecânica, o arrependimento deixa de ser urgente e a santidade já não é prioridade. A Bíblia nos mostra um exemplo dramático disso na vida de Sansão. Escolhido, separado, cheio do Espírito de Deus para uma missão grandiosa, mas aos poucos foi se permitindo pequenas concessões. Primeiro, tocou no que era impuro. Depois quebrou votos que havia feito. Mais tarde, se envolveu em relações que Deus havia proibido. E assim, passo a passo, foi diluindo sua consagração. Até que chegou o dia em que, ao tentar lutar como antes, não percebeu que o Espírito do Senhor já havia se afastado. É exatamente isso que o pecado normalizado faz. Rouba a presença de Deus da sua vida sem que você perceba no momento. Quando você finalmente percebe,
pode ser tarde demais para evitar as consequências. E existe um momento em que as consequências virão, queira você ou não. Jesus disse em Lucas 8:17: Não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Essa é uma das declarações mais sérias que ele fez. Significa que não importa o quanto você esconda, não importa o quanto você justifique, haverá um dia, ainda aqui na terra ou no juízo eterno, em que o que está escondido vai se revelar. Imagine essa cena. Você vive anos praticando algo, acreditando que está tudo bem porque ninguém sabe. Mas de repente, em um único instante, tudo vem à tona. Pessoas descobrem. Sua imagem é manchada. Seu ministério é abalado. Mas pior que a vergonha diante dos homens é a realidade de que Deus já sabia de tudo e te deu inúmeras chances de se arrepender. E você recusou. Esse momento de exposição é como um espelho que não mente. Ele mostra não apenas o que você fez, mas quem você se tornou. E muitos nesse dia perceberão que não se tornaram mais parecidos com Cristo, e sim mais parecidos com o mundo. O pecado normalizado tem esse efeito devastador. Ele te transforma sem que você perceba. Ele molda suas prioridades, altera suas escolhas, define sua forma de pensar. E quando você olha no espelho espiritual, já não enxerga o servo que começou a caminhada com lágrimas e quebrantamento, mas alguém que aprendeu a conviver com coisas que Deus sempre odiou. Se há algo que Deus está falando hoje, não espere o dia da exposição para se arrepender. Não espere perder tudo para voltar ao caminho. O tempo é agora. Porque uma coisa é certa: o que o céu chama de abominação nunca será aceito, mesmo que o mundo inteiro, e até a igreja ao seu redor, diga que é normal. Chega um ponto em que o pecado normalizado não é mais apenas um hábito, é uma prisão. Uma prisão cujas grades são invisíveis, mas tão firmes que você já nem tenta escapar. Você até se convence de que está livre, porque ainda consegue levantar as mãos no culto, sorrir para os irmãos e falar de Jesus. Mas no fundo, sabe que existe um lugar dentro de você onde ele já não governa. E é exatamente esse espaço que o inimigo reclama como dele. É ali que ele planta mentiras, alimenta vícios, fortalece atitudes que te afastam, pouco a pouco, do centro da vontade de Deus. E quando você percebe, já não é apenas um tropeço ocasional. É um estilo de vida mascarado com aparência de piedade. O Espírito Santo está falando com você agora, e você sabe disso. Está te lembrando de momentos, situações, palavras e escolhas que, com o tempo, você aprendeu a aceitar. Mas ele nunca aceitou. Está mostrando que a normalização do pecado não é algo que passa com o tempo. É algo que destrói com o tempo. Talvez hoje seja o último alerta antes da exposição. O último chamado antes que o que está oculto venha à luz. Não porque Deus queira te envergonhar, mas porque Ele prefere te quebrar agora do que te perder para sempre. A pergunta é: você vai esperar tudo vir à tona? Vai esperar que as consequências se tornem irreversíveis? Ou vai cair de joelhos hoje, rasgar o coração diante dele e dizer: Senhor, limpa-me, livra-me, transforma-me. O céu ainda está aberto. O sangue de Cristo ainda tem poder para purificar. A graça ainda é oferecida. Mas não se engane, ela não é uma permissão para continuar no erro. É um convite para abandoná-lo agora. Não importa se o mundo diz que é normal. Não importa se todos ao seu redor fazem. Você não foi chamado para viver pela média da igreja, mas pela medida de Cristo. E ele não muda, não se adapta, não suaviza o que é santo para caber na nossa conveniência. O tempo é hoje. O arrependimento é agora. Porque no dia em que você se apresentar diante do trono, não haverá desculpas, justificativas ou comparações que te livrem da verdade. E se essa palavra queimou no seu coração, não a ignore. Não deixe que a semente morra na superfície. Ore, confesse, mude. Porque o que o céu chama de pecado, o inferno chama de oportunidade. E você precisa decidir de que lado vai ficar.